Só repetindo, pessoal, para vocês lembrarem do desafio nota máxima e que o retorno previsto das nossas aulas está para o dia 4, no 30/4. Deixa eu ver que dia vai dar isso. Uma quinta-feira. Quinta-feira aqui. Então, essa é a nossa previsão até agora. Em relação ao parcial, deixa eu ver se está gravando. Tá. Em relação ao parcial, eu gostaria de ter o retorno de vocês, porque eu percebi que alguns enviaram, mas eu queria saber se vocês concordam de ter aumentado tanto a nota, ou vocês querem que eu faça outra atividade. Professora, eu não consegui pesquisar, não tive tempo. Eu preferia uma outra atividade para me ajudar. Né? Professora, vai poder enviar depois? Porque eu não consegui terminar ainda. No meu caso também. Então, pessoal, eu só preciso, é o que eu falei com a Júlia também, eu só preciso que vocês entendam que não é toda vez que vai adiar, porque a atividade adiou, e eu até retornei as nossas aulas para ver, porque eu tinha perguntado para vocês se podia ser dia 6, e se vocês precisariam de um tempo maior. Eu não sei se vocês ficaram com vergonha de falar, porque no dia ninguém me falou nada. O que aconteceu? Alguém pode me dar um retorno? Eu achei que eu poderia fazer o trabalho, mas só que eu tive imprevisto no meio do caminho e não consegui entregar a tempo. Mas eu estava programado para entregar, mas não deu. Entendi. Professor, tá me ouvindo? Sim. Então, eu não entreguei porque, conforme eu já vi falar com você, eu reajustei minha grade agora essa semana. Ao reajustar, eu fiquei mais uns 2 dias ainda esperando para que eu tivesse acesso à AVA. Eu só consegui ter acesso à AVA agora esse final de semana, que já foi até ontem, na sexta, que eu consegui ter ela de volta. Aí, por isso que eu estava muito por fora das suas coisas que você tinha passado. Aí eu não entreguei por conta disso. Entendi. O que vocês acham justo fazer? Depois eu converso sobre o seu caso, tá? Mais o pessoal aí. Porque a gente tinha combinado, eu posso até, manter até hoje a entrega dessa atividade, diminuir os pontos dela e colocar outra atividade de 300 pontos, por exemplo. O que vocês acham? E essa atividade... Mas aí seria mais uma atividade para todo mundo? Sim. Essa atividade aqui seria o AVA 1 e o AVA 2. Não acho justo para quem fez, professor. Oi? Eu não acho justo mais uma atividade para quem já entregou, né? Acho que quem tem que ser penalizado somos nós, que não fizemos. Entendi. Então eu vou deixar do jeito que tá. Tá bom? Tá? Entrega até hoje. Sim, pode entregar até hoje, meia-noite. Mas tem que ser hoje. Pode ser meia-noite e 1, não? Não, meia-noite. Tá bom? Tá bom. Então, vou apagar aqui. Então, eu só vou aumentar o prazo até meia-noite. Ok. E na próxima vez, então a gente combina no dia da aula que eu estou tentando propor a atividade. Para não ficar assim, toda vez vai aumentar o prazo, entendeu? Uhum. Então, até meia-noite.
de hoje. 3/4. Avisem o pessoal, vou até colocar no grupo aqui. Tá? Ok. Bom, eu vou pedir, eu tirei os nomes das atividades e eu queria pedir autorização, eu vou mostrar aqui uma. Tá sem nome. Eu queria pedir autorização para corrigir com vocês uma resenha aqui que me entregaram. E a pessoa que fez essa resenha se sentir constrangida, aí pode me chamar no privado que eu paro. Vou dar um tempinho. Essa resenha aqui, eu tirei o nome, tá bom? Essa daqui. E essa daqui. Também tirei o nome aqui. Eu posso usar, assim, a pessoa me responde aqui qualquer coisa. Se não puder, a pessoa me responde aqui no WhatsApp, no privado, né? Para não se expor. Vou tirar aqui o som só um pouquinho, gente. Vou esperar só uns minutinhos, tá bom? Se a pessoa não se manifestar aqui. Ninguém falou nada aqui. Eu vou continuar. Como não tem nome, né? Então, acho que tá tranquilo. Bom, a atividade foi... A descrição da atividade foi para vocês escolherem um tema. Um tema relacionado a uma linha de pesquisa que vocês têm interesse. Eu sei que para o pessoal dos períodos iniciais é um pouco mais difícil, isso, né? Mas é também interessante porque vocês podem pesquisar na área de vocês alguma coisa, mas eu gostaria que, por exemplo, eu não sei se essa pessoa aqui ela vai falar sobre a arquitetura no contexto hospitalar, nos próximos trabalhos. Né? Não precisa ser tão específico nisso. Pode ser a partir daí que um tema para um artigo proposto, né? Você não precisa ser desse tema, né? Então, por exemplo, aqui. Vocês começaram a pesquisar sobre... Não sei, alguém me dá um exemplo aí de um tema que... Alguém que já escolheu um tema, me dê um exemplo do tema. Ou vocês ainda estão com dificuldade nessa questão de tema? Ou vocês ainda nem pensaram? Arquitetura inclusiva. Então, Carlos, eu esperaria de você um trabalho, algum artigo de inclusão, Sim. certo? Então, vamos lá nesse exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa está escolhendo essa questão de arquitetura, uma coisa mais humanizada, no contexto hospitalar. Então, beleza. Bom, eu pedi uma resenha. Eu vou lá no Google e vou pegar esse artigo, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, aqui a gente tem um artigo científico que tá ok, porque isso que foi solicitado, pegar um artigo científico
E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu não tenho tempo aqui na aula para ler todo o artigo, eu vou ler rapidamente o resumo, né? Então, aqui, humanização do edifício hospitalar, um tema em aberto. Então, aqui, o conteúdo desse artigo se inscreve na seção temática Projeto como Campo de Pesquisa do Projetar 2005, sendo parte do projeto de pesquisa do doutorado que estamos desenvolvendo no PROARC, sobre a relação entre os saberes, práticas e políticas de saúde pública e a arquitetura hospitalar brasileira no século XX. O artigo procura demonstrar que os conceitos e objetivos da humanização, da atenção à saúde e do edifício hospitalar encontram-se em construção, apesar de terem surgido Meu namorado, tá lendo, né? Desculpa, Gente, professora. o que foi isso? Bora. Foi mal. Ai, Mãe. quebrou o raciocínio aqui, mas continuou. Brincadeira, gente. Ela é desse jeito. Ai. Deixa eu tirar o som aqui de novo. Ai. No Ocidente, a partir da criação do chamado hospital terapêutico no final do século VIII, faz uma relação entre os obstáculos a serem vencidos para que possam ser alcançados os objetivos de integralidade, universalidade e equidade, defendidos pelo SUS, e os desafios que os arquitetos interessados na humanização do edifício hospitalar terão de superar. O artigo estabelece uma relação direta entre a humanização do edifício hospitalar e os princípios que regem uma boa arquitetura e termina com um conjunto de recomendações para o aprimoramento do edifício. Bom, aqui a gente tem um abstract, aí tem a introdução, né? E aí continua o texto. Bom, por exemplo, no meu caso, se eu escolhesse um tema desse, eu ia precisar pesquisar sobre o que é humanização. Eu sei que é tornar o ambiente mais humano, mas como a gente pode fazer isso, né? No contexto hospitalar ainda seria bem diferente, né? Para mim. Mas vamos lá para a resenha. Tá. Então, vamos ver. Normalmente, você introduz o tema do artigo. Então, aqui. O artigo-alvo dessa resenha trata-se de uma pesquisa sobre conceitos, objetivos e desafios voltados à arquitetura hospitalar, relatando as dificuldades encontradas para humanização de ambientes de hospitais da rede SUS. Então, essa parte aqui ficou legal, porque introduziu o tema, certo? A gente não leu aqui, mas provavelmente tem aqui um contexto histórico, né? Seria interessante a gente ler. O esperado aqui é que nesses, por exemplo, nesses próximos parágrafos, a autora da resenha escrevesse sobre esses pontos que foram abordados aqui no resumo, por exemplo. Ela poderia aqui nesse começo. O assunto é abordado de modo claro e objetivo, mostrando que os hospitais já passaram por problemas de humanização há muito tempo. E que mesmo depois de anos aqui no Brasil, esses problemas ainda persistem em muitos hospitais públicos. Nessa parte, seria legal, por exemplo, demonstrar, falar assim, o autor
demonstrou conceitos como... aí teria que procurar aqui quais os conceitos que ele descreveu no artigo, né? E nesse primeiro parágrafo aqui, como eu pedi 10 linhas, né, o mínimo, então às vezes vocês pensaram que só podia ser 10 linhas. Mas nesse caso aqui, nesses dois parágrafos aqui, seria interessante falar sobre as definições mais importantes aqui, talvez um pouco da história que esse autor começou a falar, né, dos problemas que ainda persistem, e finalizar que o autor defende que a falta de arquitetos especializados na área hospitalar aumenta o número de hospitais não humanizados. Na minha opinião, só precisava ter mais um pouquinho esse parágrafo, um pouco mais robusto, assim, escrever um pouco mais, e depois legal. Essa parte aqui, defender que a arquitetura aqui é importante nesse contexto. Para finalizar, aqui também foi proposto, né, que como forma de resolução do problema é proposto que ocorra mais estudos dentro da arquitetura hospitalar. Tá, muito legal isso daqui. O que faltou aqui foi a opinião crítica do autor. Nessa parte aqui, lembra que eu falei? É claro que eu falei que é opcional, assim, mas numa resenha a gente espera que o autor concorde ou não com o assunto abordado, ok? Então, nesse contexto aqui, seria interessante o autor da resenha dar a sua opinião em relação ao texto. Então, mais ou menos essa partezinha aqui que faltou, né? Por exemplo, sei lá, concordo ou indico esse artigo para pessoas que estão buscando compreender assuntos nessa questão da arquitetura humanizada, né, em hospitais públicos, ou eu não concordo que por exemplo, aqui, eu também concordo que a resolução do problema esteja em trazer na grade curricular projetos de humanização do curso ou alguma coisa desse sentido, beleza? A estrutura aqui tá legal. Às vezes a bibliografia vem aqui na frente, mas isso não é uma regra assim, né? E aqui você apresenta também, às vezes você apresenta. Esse artigo tem como título Humanização do Edifício Hospitalar e o autor doutorado, alguma coisa da formação dele, alguma coisa assim, que descreve também o autor. Vamos lá. Entenderam mais ou menos como que é a resenha? Eu entendi só duas dúvidas. Então, a gente pode usar o eu concordo, né? Não tem problema, assim, às vezes, usar esse termo, né, numa resenha, ou às vezes usar alguma outra expressão, alguma coisa que não precisa usar realmente o termo eu concordo. E se a gente, nesse caso, também poderia usar a primeira pessoa, né, num texto que seria um texto formal, né, no caso, normalmente esses trabalhos que a gente usa de pesquisa, né, trabalhos científicos, coisas assim, a gente usa a primeira pessoa, então poderia, no caso da resenha, né? No finalzinho. Aqui é sempre assim, do jeito que tá, trata-se
Aqui no finalzinho você dá, meio que dá a sua opinião, entendeu? Ok. Entendi. Deixa eu ver se Professor, eu acho aqui. Eu tinha pesquisado um. professora, Oi. eu fazendo, ai, meu Deus. Eu fazendo uma crítica ou fazendo um texto nessa resenha, eu teria que colocar o meu nome como se fosse assinar, assim, por exemplo. Sim, sim. Aí, como é bem lembrado, se nesse caso aqui vocês colocam algo muito pessoal, é interessante. É claro que existem resenhas mais informativas, né? Não que indicam aqui. Por exemplo, esse daqui é um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, indicações de livro, de filme, aí é interessante vocês terem aqui deixar bem claro se vocês concordam ou não. Por exemplo, se eu pedisse que vocês colocassem a opinião de vocês, aí teria que ter. Como eu deixei um pouco aberto isso, né? Eu falei que era interessante, mas eu deixei um pouco aberto. Então, às vezes, por exemplo, em prova de concurso, eles pedem para você fazer uma resenha e colocar a sua opinião naquilo. Então, naquele determinado assunto. Então, aqui vocês iam colocar a opinião e assinar, entendeu? Que vocês Aí, estão resenhando daquele tema, então, eu teria que entendeu? colocar visto em determinada data o meu nome e o ano, Sim, é isso, né? sim, sim. Aham. Aqui é só É. identificar assim que é você e a data é importante também, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu peguei um exemplo. Em template é modelo, né? Template básico para resenhas. Aqui, às vezes, não é resenha crítica, resenha, né? Ou que fala do autor. Porque se vocês lembram, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, resenha feita pela ABNT. Aqui vocês têm, ó, faça a recomendação ou não, né, da obra resenhada, podendo especificar se essa leitura é indicada para crianças, jovens e adultos. Aqui é mais livros, né? É claro que a gente pode dar a nossa opinião em umas resenhas de artigos, né, mais da academia, mas isso não é tão comum, assim, né? É mais em provas de concursos, exercícios, assim, que se pede na faculdade. Mas, por exemplo, aqui, ó, em nome do livro, né, obra, artigo ou obra. Por exemplo, aqui, né, em humanização do edifício hospitalar, o autor. Aí o autor aqui. Ah, não. O autor tem que olhar lá no artigo. O autor, esqueci do autor. Menezes, Luiz Carlos de Menezes Toledo, né? Chama a atenção para o problema questão, aí apresenta o tema. Aí o autor destaca principalmente. Aí aqui fala um pouquinho da metodologia, aqui fala um pouquinho do que o autor apoia, né? Aqui vocês podem até dar exemplos, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, já é um pouquinho a opinião da pessoa que está escrevendo o artigo, por exemplo, né? Entretanto, aí começa a sua opinião crítica em relação, né? Carece de outros dados, os exemplos atuais, rico em dados. Aqui você coloca mais ou menos a sua opinião, tá vendo? Carente de dados e exemplos nacionais. O artigo é útil para entender tal tema,
porém deixa a desejar em relação a outro assunto, né? Eu sei que aqui não aparece tão de forma pessoal, como eu tinha falado. Mas aqui, por exemplo, depois eu posso pesquisar e mandar para vocês resenha de filmes, é bem pessoal mesmo, ou de livros. Aqui é bem um trabalho, assim, acadêmico, né? Em relação ao artigo mesmo. Só para finalizar essa parte, eu vou até... Depois eu dou um print e deixo isso lá. Não está aparecendo o chat aqui para vocês me perguntarem, mas podem perguntar no WhatsApp se vocês tiverem dúvida, tá bom? E tiverem vergonha de perguntar. Eu olho aqui. Só um pouquinho que alguém pergunta. Luma, você já está me ouvindo? Ou ainda não? Agora sim, professora, a gente teve que reiniciar o computador. Ah, obrigada. Tá. A senhora colocou o link no WhatsApp aonde? Eu criei tem pouco tempo, acho que foi umas 8h50. Aí eu mandei para o e-mail de vocês o link para vocês entrarem. Então é só ir no e-mail de vocês e entrarem no link. O celular, Professor, né? Pode tem no ser grupo. depois. Ah, tá. Oi? Valeu. Professora, Oi, quem está falando, eu por não... favor? É o Jazer. Jazer. Ah. Da terceiro período civil. Uhum. Eu não assisti a aula passada. Aí hoje eu assisti ela no AVA, parte dela, né? Fui adiantando os pontos até chegar na parte do trabalho. E aí fiz o trabalho, consegui te entregar, mandei lá, era 6:05, 6:07, 6:07 mais ou menos. Mas eu já vi que eu cometi alguns erros de formatação. Só que eu já tive esse trabalho. Eu posso, já que você estendeu até meia-noite, eu formatar alguma coisa que eu já errei aqui e te reenviar? Pode sim, para melhorar, né? Isso. Pode. Mas Eu é só vou formatação, o conteúdo em corrigir. si, eu acredito que tá ok. É só mesmo formatar mesmo algumas coisinhas que eu estou vendo aí que eu errei. Entendi. Pode, até meia-noite. Eu vou começar a corrigir amanhã cedo. Aí amanhã cedo eu já não recebo, entendeu? Ok, beleza, então, obrigado. Nada. Aqui, gente, uma... O que eu ia falar? Para a gente finalizar essa questão aqui, eu pedi para vocês fazerem a resenha, né? No mínimo 10 linhas. Aqui é mínimo 10 linhas, é para... Normalmente o pessoal vai fazer mais, tá, gente? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, é melhor vocês escreverem. Escrever é uma questão de prática. Às vezes é melhor vocês escreverem assim, não tão culto, mas com as próprias palavras de vocês, do que ficar copiando e colando. Porque às vezes, por exemplo, dependendo do contexto, às vezes a gente depois, quando a gente vai ler, nem entende o que a gente escreveu, qual era a ideia que a gente gostaria de passar. Então, mesmo que seja difícil, por exemplo, vocês dão uma lidinha, por exemplo, dá uma lidinha nesse artigo. Aí vocês vão ler a primeira parte, introdução. Aí vocês vão escrever aqui o que vocês entenderam dessa introdução. E aí vocês vão, assim, com as outras partes do trabalho. Aí depois vocês vão tirando também, entendeu? Porque é muito difícil a nossa primeira versão ficar boa, né? Então, é interessante essas coisas, vocês não se cobrarem tanto, mas é claro que precisa um pouquinho de tempo para fazer, porque escrever não é fácil, né, gente? Mas eu entendo a correria de vocês, mas, assim, fica a dica para trabalhos futuros, assim, né, TCC, essa coisa de artigo. Aqui, em relação à bibliografia. Vamos lá. Essa pessoa, ela referenciou corretamente?
Eu acredito que sim. A bibliografia. Eu dúvida nesse momento, Opa. porque no slide, lá, nesse slide que você mostrou mesmo, fala que era para a gente pegar, no caso, a referência, né, como a dados bibliográficos. Aí eu entendi, caso a gente começava com referência, eu fiquei na dúvida se era no início, ou a gente colocava no final como nessa. Aí eu boiei um pouco assim, coloquei no início, seguindo como se fosse aquela receitinha que você passou de resenha. Não tem problema, tá, gente? A referência ela pode estar aqui ou pode estar aqui embaixo. Mas eu falo assim, se referenciado aqui, se, por exemplo, vamos lá no slide, né? Aqui, artigo, esse é um artigo, né? Aqui não, às vezes não está disponível, mas por que ficou para baixo aqui, ó? Ai, não sei por que aqui ficou para baixo. Vou colocar nesse negócio assim. Por exemplo, aqui, né? A gente tem artigo, seção, matéria de publicação periódica, né? Vamos lá. Quais são os elementos essenciais? Autor, título do artigo, subtítulo se houver, título do periódico, subtítulo se houver, local de publicação, numeração do ano, volume, número, edição, tomo, nem sei o que é isso, pessoal. Às vezes volume, não sei, número, volume, às vezes é inciso, não é tão comum. Páginas, inicial, final, data ou período de publicação. Bom, tem eu gosto de ver os exemplos, para mim é mais fácil identificar. Então, aqui a gente teria os autores. No caso da resenha, aqui a gente só tem um autor, né? Depois teria o título aqui, né? Depois a gente tem que colocar o nome, o título do periódico. Aqui, deixa eu ver, local de publicação, numeração do ano, volume, né? Nesse caso é volume, número, edição, nesse caso não teve página, o ano. E aqui suplemento, né? Bom, vamos dar uma olhada nesse caso. Deixa eu colocar aqui para a gente comparar. Então, vamos lá. Você chegou a... chegou não. Vamos ver. Vamos ver se no Google Acadêmico tem esse... Humanização, tema aberto. Vamos lá, vamos ver se tinha aqui para ajudar a gente. Tinha, né? Acho que a pessoa até copiou daqui, como uma sugestão. Não sei se fez assim. Vamos comparar lá. Vamos colocar aqui. Aqui a gente tem que... Vamos dar uma olhada. O que era isso, né? É um artigo... Da onde? Às vezes é um pouco difícil a gente achar. Nesse caso, observe que não tem o volume, né? Deixa eu ver se eu acho em outro lugar.
Aqui a gente não tem nenhum ano, né? Isso é uma dificuldade. Aí, por exemplo, num trabalho científico, observe que nesse caso não seria muito aconselhável colocar esse trabalho se a gente não souber aonde que ele foi publicado. Porque aqui, por exemplo, aí a gente tem que começar a procurar, né? Porque aqui o Google deu algumas informações, né? A gente teria que procurar ele aqui, né? E conferir esses dados. Aqui acabou que não... Por exemplo, aqui a página, pelo menos a página, vamos tentar... Opa. Nem página tem aqui, tá vendo? Então a gente teria que procurar mesmo, tentar achar nesse aqui e tentar obter essas informações. Por quê? Você tá vendo que aqui, ó, ele vem de rede humanizada SUS. Site, files, deixa eu ver aqui. Aí não acho, né? Tá vendo que tá meio difícil, gente? Numa situação dessa, seria interessante a gente escolher outro artigo desse tema. Porque como é que a gente vai conferir isso daqui, né? É do SUS, né? E aqui a gente vai confiar. Aqui, por exemplo, a gente pode até colocar... Aqui ele colocou organizadores, né? O lugar do projeto, Rio de Janeiro, contracapa. Às vezes isso é até um trabalho de dissertação, porque falou alguma coisa de doutorado lá, não foi? Então, às vezes teria que pesquisar o autor. Deixa eu pesquisar o autor. Às vezes você pesquisa o autor, tenta achar uma fonte, uma informação segura daquilo. Por exemplo, nesse escavador. Aí, às vezes, aqui embaixo, tem as publicações deles. Por exemplo, vamos ver se tem aqui. Se vocês acharem, vocês me falam. Estou pagando mal. Produções. Não, tô... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, observe aqui, a gente tem o título, né? O autor, né? O título, tema aberto, né? Então, aqui é o evento mesmo, tá vendo? Como estava lá no Google. Quando tem esse IN, é porque acontece tipo num congresso, né? E aqui é a primeira edição, Rio de Janeiro, contracapa, tá igualzinho lá, né? Então, é uma forma aqui, ó, volume. Então, é uma forma, é um tipo de trabalho, eu não conheço muito, né? Normalmente, na minha área, não tem muito disso, só é um congresso, mas eu não sei se vocês, pessoal da arquitetura, já viu assim. Mas, pelo menos, vamos conferir aqui. Vamos bater os dados. Viu que às vezes não é tão fácil organizar as referências, né? Aqui. Por que, pessoal? Só uma observação. Por que aqui não é o título que tá em negrito? Porque aqui foi publicado em um congresso, em um local. Então, por isso que aqui se colocou em negrito, né? Então, aqui, alguém conhece esses organizadores, essa dinâmica aí? Aí, essa parte aqui, ó, não pode estar em negrito. Rio de Janeiro, contracapa,
Não sei se é tipo uma editora aqui. Vamos voltar ali. São Paulo, né? Volume. Considerando que era um artigo, né? São Paulo, mas aqui tem primeira edição. Aqui está relacionada aos anais do Congresso. Depois eu confiro com vocês. Mas aqui, observe que parece que é a cidade, contracapa aqui, o ano, volume, página, né? Então, pelo menos essa parte aqui, ó, daria pra gente consertar. Por quê? Porque é volume, né? Número aqui não tem, página e ano. Aqui tá certinho, né? Página e ano. Rio de Janeiro, esse contracapa aqui eu tenho que entender o que tá falando nessa referência. Tá? Ficou meio complicado. Mas nesse caso aí, a gente teria que pesquisar mais e mais sobre aonde foi publicado esse artigo. Minha experiência pessoal, por exemplo, às vezes eu tinha um professor no IFES lá que era muito, muito rígida nisso. E tem que ser rígido, né? Porque na hora que vocês vão publicar, tem que estar certinho na norma. Então, às vezes ela pedia para eu achar a mesma ideia com outro autor, porque estava muito difícil de achar aquela referência, né? Vamos ver esse outro aqui, rapidinho. Aqui também faltou um pouquinho do... Aqui é outra resenha que eu recebi. Então, aqui eu achei legal que o autor até fez algumas citações diretas. Isso se pode ter numa resenha. É legal. Ele terminou na última parte, ele separou o artigo aqui. Na primeira parte, ele falou o que a autora falou, na segunda parte, na última parte, né? Aqui, era interessante só ter uma visão crítica, aqui no finalzinho, né? Porque resenha essa parte crítica aí. Seja pessoal, ou seja na forma que eu mostrei aqui, que não é tão pessoal assim, né? Então, vamos para cá. Essa referência. É um artigo de uma revista. E aqui é online. Então, vamos lá. Eu tenho um site, uma sugestão para vocês. É um site, esse Lefa aqui. Eu dou uma olhadinha aqui, porque às vezes é mais rápido do que a norma. Vocês ir lá na biblioteca virtual e ver. Mas, por exemplo, aqui, nesse caso, é um artigo online. Então, ó, essa partezinha tá ok, disponível em, né? E o acesso aqui, ok. Então, aqui, o autor da resenha, ele colocou aqui em itálico, certo? Porque não é em negrito. Ou você pode colocar em itálico ou negrito, ok. Aqui ele colocou entre aspas, não é necessário, né? Aqui seria interessante não, tem que colocar em letra maiúscula. Aqui, ou você pode colocar pontinho assim, ou não, né? Aqui teria que tirar essa aspa dupla aqui, né? Bom, vamos colocar aqui. Então, ó, título, né? Sobrenome, né? Título, subtítulo se houver, data de publicação, aqui, ó. Vamos seguir esse exemplo, que é o nosso caso. Então, aqui, pode ou não ter o nome, né, ou as iniciais. Inovação curricular é o título. Então, vamos lá, revista e currículo, né? Então, aqui é revista Especialize Online Goiânia. Às vezes é só
teria que ir lá ver como que é o nome, só o nome da revista, né? Seria, por exemplo, até aqui. Beleza. Então, a partir daqui, não é mais, né, não é mais negrito. Teria que ir lá conferir de novo qual que é o nome da revista. Por exemplo, aqui vocês poderiam pegar, né? É mais fácil procurar o artigo do que a revista, às vezes, né? Depois dá uma conferida. Aqui é o revista especialista online mesmo, né? Então, aqui, por exemplo, tá? Aqui que eu tenho que colocar depois. Opa. Cadê? O local, né? Vírgula, o local, volume, número e página. Vamos lá. Local. Daqui pode deixar, ó, vírgula, né? Local. Volume, né? Aqui tá a quinta edição, a gente teria que ver se isso daqui é, por exemplo, se aqui é volume, teria que pesquisar aqui, sei lá, se essa edição aqui seria o volume ou o número, teria que ir lá e ver como que essa publicação é feita nessa revista. Por exemplo, aqui vamos supor que é volume, né? Volume 5. Teria que conferir, né? O que era? É, isso mesmo. Volume 5, aí teria que descobrir o que é esse 5 aqui, se é número, entendeu? Ou se é volume, né? Teria que ver lá na revista. O ano, quer dizer, né? Aqui, não colocar a página, teria que ir lá e colocar a página, né? A página é importante, tá, gente? Coloquei aqui. Por isso que, às vezes, gente, é melhor, às vezes, a gente aprender um programa que faça isso, do que fazer isso na mão, porque isso demora e é complexo, né? Imagina você fazer um trabalho com 30 referências, né? Então, tem que ter paciência. Vírgula 2013. Disponível em tananana, acesso aí. Não sei por que foi para cá. Sei lá, deve ser alguma coisa de formatação aí. Não sei, depois. Tem alguma coisinha aqui que eu não tô vendo. Tá? Mas seria isso. Então, aqui, ó, seria em itálico ou negrito. Ok? Bom, vamos fazer só algumas questõezinhas para eu também ter o feedback de vocês, porque senão fica muito chato, eu fico falando muito aqui, né? Mas observem que se vocês forem fazer isso de última hora, é cansativo, tá? Então precisa de um tempinho para fazer essas coisas. Existem sites de referenciar. Se vocês usarem algum, vocês me falem. Por exemplo, site de referências ABNT. Alguns alunos meus, eles faziam por aqui. Às vezes eu vou procurar saber, mas tem essas coisas, ou tem de alguma universidade que eu vi que eles usavam. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma questão aqui para vocês falarem um pouquinho, para não me sentir só aqui. Não. Vamos lá fazer uma. Essa é do AVA, tá? Opa, essa daqui é do AVA. Então eu gostaria que vocês. Como lá é a alternativa certa, que eu coloco verdadeiro ou falso para ficar melhor.
para não ficar tão pequenininho na página. Quem tiver comigo aí, por favor, depois me responda. A utilização do fichamento, principalmente o de resumo, é indicado principalmente porque o estudioso normalmente não disporá em sua estante de todos os livros que tem necessidade. Portanto, constitui-se num recurso valioso para a organização de informações válidas ou informações necessárias à realização de suas produções. Sobre o fichamento, julgue como verdadeiro e falso. Analise as afirmativas abaixo, né? Julgue como verdadeiro ou falso. Deverá ser elaborado somente por meio de fichas tradicionais, daí sua denominação. O que vocês acham? Que está verdadeiro ou falso? Pode ser no grupo do WhatsApp também, se vocês não quiserem falar. Essa primeira O é que você falsa. acha? Número 1, falso. Primeiro que só tem um somente aí, né? Somente. Quando tem essas coisas, né? Então, beleza. Primeiro é falso aqui, que a gente acha. Eu estou aqui no WhatsApp, vocês podem falar, tá bom? Bom, as fichas podem ser organizadas por tipos, conforme a necessidade do pesquisador, de forma que ele assegura o acesso fácil à informação. E aí? Verdadeira. O fichamento é mais de acordo com a necessidade do pesquisador mesmo, né? Terceiro aqui. As fichas são uma forma de organizar e sistematizar os estudos realizados, pois, para sua elaboração, é requerida a análise do material a ser fichado. Acho que é Já verdadeira também. responderam aqui que é verdadeiro também. Isso aí é verdadeiro. Tá, a quarta agora. O fichamento é a prática da leitura e resumo de textos, em geral, ocorrem de forma... Não, calma aí. O fichamento e a prática da leitura e resumo de textos, em geral, ocorre de forma articulada. Aqui, a Luma falou que é verdadeiro também. Como é esquisitinho essa daqui, né? Mas então, aqui, ó, essas três são verdadeiras mesmo, e aqui é falso. Tá bom? Vamos para essa daqui, ó. Julgue como verdadeiro ou falso de acordo com a ABNT. Tá? Essa daqui eu errei. Tá? É a ABNT aqui. Ai, droga. Aqui. É porque eu esqueci o número da norma também de referência. Vamos lá, verdadeiro ou falso? 6023, né? Oi? A norma é 6023? Ai, eu esqueci de cabeça, gente, porque tem a norma de citação e tem a norma de referência. Tem que dar uma olhadinha nos... Deixa eu olhar aqui. Essa daqui, ó. 6023. Alguém... Você falou isso? Sim. Isso mesmo. Vamos lá. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar um endereço eletrônico precedido da expressão disponível em e data de acesso, precedido da expressão acesso em. O que vocês acham? Oi? É verdadeiro. Verdadeiro, Carlos? Alguém mais? Eu acho que é falso. Por quê? Vou colocar aqui, ó, no WhatsApp.
Porque a data de excesso vai depois de acesso em. Mas está ali na frente, precedido. Não entendi não. Aí tá disponível em, aí vem data de acesso, depois vem acesso em. Acho que a data de Mas o acesso que vai depois de. O que vai para a referência é só o que está em aspas. Ele exemplificou ali, mas o que está em aspas, disponível em e acesso em, é o que vai para a referência. Precedido aqui precedida. O que é precedida, gente? Me ajuda aqui. É antes? É antes. Antes. Precedida é o que vem antes. Isso. Então, aqui vai ter acesso em, né? Então, a data e acesso é precedida da expressão. Então, tá certo. Porque, ó, normalmente aqui, ó, acesso. Vamos olhar aqui. Tá vendo aqui? Tem disponível em e acesso em a data. Tá vendo? Então tá correto. Mas essas palavras aí dão uma confundida às vezes, né? Anotar aí é verdadeiro. Vamos para outra aqui. Conforme a BNT, um artigo é referenciado como exemplo a seguir. Silva L. Mendes R. Obesidade, um artigo, né? Um programa nacional. Revista de Psicologia, São Paulo, volume, número, página e ano. E aí, gente? Vamos lá dar uma olhadinha. Acho que essa é falsa porque o título não está escrito, né? Eu já respondi uma, não vou responder mais não. Essa acredito que seja falsa. Sim. Mas você sabe me falar por que é falsa? O título, ele tá só uma parte negrito, ele não tá todo. E acho que não sei o que tá faltando mais. É porque a imagem tá falhando aqui, eu não consigo ver direito. Eu mandei no. O título. Aqui, look tem que ser em negrito. Segunda, terceira, né? É a segunda que a gente está falando. A segunda. O nome do autor tem que ser em negrito. Não, o nome do autor é em caixa alta. Caixa alta e negrito. E talvez só o primeiro nome, eu acho que não todos. O Mendes não precisaria estar em negrito, em caixa alta. E a data. São dois autores, né? Entendi. Uhum. Agora eu entendi. Vamos lá, dar uma olhadinha. A data, eu acho que falta um complemento também. Só o ano. Acho que pelo menos o mês da publicação, né? Vamos lá. Por favor. Artigo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem dois autores. Poxa, aqui eu peguei esse exemplo. Exatamente, ó. Sério? Aqui. Não, parece quase certo aí. Poxa. Tirando o negrito. Mas aqui, agora vocês vão ver, né? O que tem que estar em negrito, num artigo, não é o título, e sim o nome da revista. Ok. O título da revista em itálico é itálico ou negrito, entendeu? Então, aqui estaria errado porque o título que está em negrito, uma parte do título, entendeu? O resto estaria certo. Beleza? Beleza. Então, vamos para a terceira. Ô, professora, me tira uma dúvida aí. O trabalho tem que entregar até hoje? Sim. Eu não recebi nenhum e-mail, não. Pode ser até meia-noite. Eu não recebi nenhum e-mail, professor. Tá no APA, tá no APA. Não, é porque eu estava sem notebook.
Eu só consegui pegar ele hoje. O Mas você trabalho tá rolando aí da semana ninguém falou passada. pra você, não? Não, porque eu tava aqui não, eu tava em Guarapari, e lá não tinha notebook. Aí só hoje que eu consegui vir para Alfredo Chaves. Porque eu tava do serviço lá. Tenta fazer a hora que você conseguir aí. Você consegue fazer hoje, depois da nossa aula aí? Sim, é porque eu tenho que entregar o de licença dos materiais também. Que eu tava acabando de fazer aqui. Entendi. Aí você faz, entrega o que você conseguir, entendeu? Tá. Pelo menos. Mas aí pede ajuda dos seus colegas, pergunta, né? Tá, eu vou ver, Pessoal porque que tá perto. só vi agora porque me avisaram agora Uhum. que ia ter. Você chegou agora? Aqui Não, eu já não? tô aqui já. Só que eu tava numa reunião, não consegui estar prestando atenção na aula, não. Ah, entendi. Eu tinha que Mas aí resolver coisa depois do qualquer coisa trabalho. você volta aí, né? Ou pergunta os colegas. Tá. Vamos lá para a terceira. Os elementos essenciais para a monografia no todo são monografia, hein, gente? Luke, Heloísa, liderança em gestão escolar, quarta edição, Petrópolis, Vozes, 2010, tem 165 páginas, 18 centímetros, cadernos de gestão, volume 4, bibliografia. Nossa, esse tem muita coisa, hein, gente? O que vocês acham? Eu acho estranho porque precisa até do tamanho, 18 centímetros. Ele tá meio desconfiado, né? Mas vamos dar uma olhadinha no que uma monografia. Vamos lá, Parece que tem monografia. até o número do telefone ali. Então não é não. Então nem pode ser. Deixa eu ver aqui. O que é mesmo monografia, né? Vamos ver se eu acho aqui. Ali, aquele SBN lá é um endereço de livro. Não sei se é referência para monografia, não. Sim, às vezes por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Mas não é tão comum de monografia, né? Monografia não tem. Mas às vezes, ó, em revista tem ele, ó. Significa que é uma revista, entendeu? Tem o DOI também, que são coisas da revista. Em artigo científico a gente vai dar uma olhadinha nisso, o que são essas coisas, entendeu? Mas aquilo é mais para revista mesmo, né? Às vezes tem por exemplo, o livro da Croton, quem escreve ele tem esse, como que é mesmo o nome? Eu sempre esqueço. ISBN, né? Daqui eu acho que tá até meio que tá confundido, tem que até olhar ali no... Porque normalmente é aqui, ó. Eu não tenho conhecimento. Normalmente é ISSN. Teria que até dar uma olhada. Nem tinha percebido isso, gente. Vocês que perceberam. A gente fez um caderno, acho que vocês têm no caderno. Dissertação ou monografia, né? Lembram? Se for TCC, é trabalho de conclusão de curso. Olha como é que é diferente. Então, aqui ela está errada também, porque é assim, normalmente, que a gente referencia uma monografia. Aqui está misturado com livro, umas coisas a mais aqui, com revista, né? Tem uma bibliografia aqui, nada a ver, entendeu? Então, aqui também está errado. Beleza? Gente, estica aí um pouquinho, porque daqui eu só vou falar mais uma coisinha para a gente terminar. Mas eu preciso falar isso daqui. Podem anotar no caderno de vocês agora. Acabou que vocês, querendo ou não, vocês para fazer a resenha, vocês leram o resumo do trabalho. Se fizeram de última hora, então só leram o resumo, né? Mas aqui, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas importantes para construir um resumo. E normalmente, quando a gente fala
de resumo, a gente fala de resumo de um artigo, né? Mas gostaria que vocês colocassem no caderno aí de vocês como que a gente vai construir um resumo. Vou colocar aqui. Como construir um resumo. Quando a gente fala de resumo, é igual resenha, né? Sempre a gente lembra das ideias principais e tudo mais. Quando a gente fala de um resumo de um artigo, as coisas elas são bem mais diretas. Então, aqui eu vou colocar alguns pontos bem importantes, bem que a gente vai depois dar uma pesquisada em alguns artigos para ver se confere. Então, o primeiro item do resumo aqui é o contexto. Normalmente, a gente tem duas, três linhas. Eu vou até colocar aqui, ó. 2 linhas, assim, contextualizando. Mas em determinado modelo de revista aqui, gente, às vezes nem tem um contexto. Já vai logo pro objetivo. Então, o segundo ponto importante para a construção de um resumo é o objetivo. Você tem objetivo. Aqui, dependendo do objetivo, você pode ter 2 linhas, depende do objetivo do seu trabalho, né? 2 linhas, ou aqui pode ser uma linha, né? Depende do seu trabalho. Mas então, normalmente, num resumo aqui. Ai, não estou acostumada ainda com esse negócio. Eu tenho o contexto, né? O objetivo. O objetivo do meu trabalho é explorar através de pesquisa bibliográfica. Então, é o objetivo mesmo, estudar algum fenômeno, né? Ou fazer um projeto de urbanismo, né? Isso depende do seu trabalho. No terceiro ponto, é interessante a gente falar sobre os materiais e métodos. Lembra aquela parte de metodologia, de uma pesquisa quantitativa, qualitativa, se ela é bibliográfica, se ela é documental, se ela é exploratória, se ela é explicativa, se ela é experimental? Essa aqui é a parte que tem a metodologia. Metodologia. E aqui, dependendo do seu trabalho, isso daqui pode ter 2, 3, depende do quão robusto é seu trabalho. Que é muito interessante você descrever o que foi usado para alcançar esse objetivo. O quarto, a gente tem que falar um pouco dos principais resultados. Às vezes a gente tem muito resultado no nosso, então aqui são os principais resultados. Gente, eu esqueci de tirar minha câmera aqui. A internet fica melhor para vocês, né? Vocês me ajudam a lembrar, porque aí vocês conseguem ver certinho. Não tem aquele atraso tão grande. Principais resultados. Essa parte, sim. Na maioria das vezes é maior. Aqui, às vezes, até essas partes são menores. Aqui não tem um padrão, gente. Mas aqui também umas 3 linhas.
às vezes até 4, dependendo aqui 2, né? E aqui você finaliza. Normalmente, nesses principais resultados, você já vai colocando as suas conclusões ou as considerações, né? Aqui tem mais ou menos aqui as conclusões. Ou você finaliza a conclusões, ou finaliza a ideia. E outra coisa muito legal no resumo, que são as palavras-chave, né? Então, aqui a gente tem as palavras-chave. Então, o que são palavras-chave? São palavras estratégicas ali para uma pessoa encontrar seu trabalho. Então, por exemplo, se é acessibilidade, essa palavra tem que estar, entendeu? Se é sustentabilidade, essa palavra tem que estar para você. É tipo um hashtag, né? As pessoas têm que encontrar, então a gente tem as palavras-chave. Palavras-chave. Normalmente é de 3 chaves. Normalmente é de 3 a 5 palavras. Depende da revista. Então, agora eu queria fazer só um exercício para a gente identificar esses 3 pontos aqui no artigo. Vou pegar uma... Sei lá, esse daqui é o portal das revistas da Croton. Eu não sei se vocês já conhecem, mas vamos pegar uma revista daqui. Será que é em inglês esse negócio? Ou é só... Nossa, eu nem sei o que é isso, gente. Correção da mordida, isso é odontologia. Correção da mordida aberta anterior com associação da grade palatina removível e mentoneira. Tá, vamos ver se mesmo, né? Nossa, peguei um ótimo aqui. Devia ter pegado mais fácil, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue identificar. Não sei como é que o pessoal da odontologia faz, mas normalmente, aqui, ó, palavra-chave tá ok, né? Vamos lá. Primeira contextualização. Vamos ver se a contextualização tá aqui, ó. A mordida aberta anterior acomete a população infantil. Gente, mordida aberta, será que... Não sei o que é mordida aberta anterior. Acomete a população infantil em aproximadamente 20%, com grande comprometimento estético-funcional em decorrência das alterações dentoesqueléticas, podendo envolver a presença de mordida cruzada posterior. Não entendemos o assunto, mas observem que aqui é a contextualização. Contexto do assunto. Vamos lá. Aqui deu quase duas linhas, né? Bom, o objetivo, ó, observe que às vezes você coloca literalmente a palavra objetivo aqui. Então, o objetivo do estudo foi apresentar a correlação da mordida aberta anterior associada à mordida cruzada posterior com a utilização de grade palatina removível. Tá. Beleza. Aqui, eu acho que nesse contexto, isso daqui é a metodologia já, um pouquinho também. Porque aqui parece que já são os resultados. Vamos lá. Paciente em fase de dentadura mista apresentava mordida aberta anterior, ocasionada por um hábito de sucção de chupeta em posição... Gente, está muito difícil para mim. Mas aqui, ó, já fala um pouquinho
dos resultados, né? E aqui, ó, a metodologia deve ser esse protocolo, né? Deve ter um jeito para fazer esse estudo aqui, né? E com certeza é uma parte experimental, né? Um estudo de caso experimental aqui. E nesse contexto aqui, a gente alcança as conclusões, né? A mordida aberta anterior foi corrigida e melhor relação transversal dos arcos foi obtida. E aí conclui, né? O assunto não é da nossa área, mas dá para extrair esses pontos que a gente anotou. Texto, objetivo, materiais e métodos. Essa parte aqui ficou faltando, porque às vezes é o jeito da revista mesmo. Deixa eu pegar uma mais fácil aqui. Aqui, ó. Bom, outro exemplo aqui. De novo, ó, o bambu é uma planta versátil e amplamente utilizada na alimentação, fabricação de utensílios, construção civil e usos ambientais. Gente, eu sou apaixonada pelo bambu. Se eu fosse da civil, eu só ia estudar bambu. Tô brincando. Essa parte das fibras de bambu é muito legal também nessa coisa de ciência de materiais, tá? Tá. O uso energético dos colmos ou resíduos de outras aplicações é uma alternativa cada vez mais promissora e compatível com os princípios do desenvolvimento sustentável. Então, aqui tudo, ó, é contexto. Objetivou-se avaliar o potencial de 4 espécies de bambu. Colocou a espécie para a produção de briquetes. Teria que dar uma pesquisada o que é isso daqui. Se alguém souber, puder compartilhar, vamos colocar aqui, né? No Google. Não sei o que é isso. São essas coisas assim. Não sei para que eu teria que pesquisar. Alguém sabe? Depois teríamos que pesquisar. Avaliaram-se o teor de umidade, densidade aparente, existência, composição, analisou isso tudo, né? Então, aqui, como foi os métodos, né? Aqui não usou os equipamentos, normalmente fala como que se avaliou, né? Aqui falaram os resultados, ó, deram os valores que foram alcançados, né? E aí concluíram, ok? Eu só ver outro exemplo, eu não peguei nenhum. É tudo experimentalmente que eu peguei aqui. Tem um aqui, que é o meu. Deixa eu ver se tem aqui, se eu acho. Neurociência. Ai, nem lembro mais. Nível Elaine. Poxa, não apareceu. MATLAB. Deixa eu colocar aqui. Porque é uma pesquisa. A gente não achou aqui. Esqueci do nome do meu artigo, gente. Negócio aqui também. Eu baixei alguma coisa que apareceu isso. Gente, eu vou. Cadê esse negócio? Aqui. MATLAB. Pessoal. Aqui, como que é o nome? Qualitativa.
qualitativa. Aqui, achei. Eita, que demora. Aqui, por exemplo, tá vendo? Já vai direto, já foi direto e falou dos procedimentos, né? Então, às vezes, a gente tem algumas diferenças nos modelos. Mas, por exemplo, aqui é bem parecido com aquele que a gente estudou. Por quê? Porque eu também usei GIL 2002 para delimitar o meu projeto. Então, aqui o estudo analisa atividades pedagógicas distintas do mesmo conteúdo educacional em procedimentos quantitativos pré-experimentais, utilizando sinais de EEG e tal, né? Aí aqui como recurso, aí depois tem os resultados, né? Bom, através das técnicas, aqui como era um congresso de pesquisa qualitativa, eu tinha que colocar bastante a questão do procedimento, como foi feito isso, né? E depois os resultados. Olha como é pouquinho os resultados, né? Então, deu para entender essa construção do resumo? Tem Sim. alguém ainda? Eu tô aqui. Ah, Tá então Não tá bom. entendi nada.